Eu vou me apresentar rapidinho, tá bom? Eu sou José João, sou membro da Canção Nova desde 1998. Eu cheguei na Canção Nova bem criança, né? Eu cheguei com meus 19 anos na Canção Nova. Então hoje eu tenho mais tempo na Canção Nova do que com a minha família. Eu sou hoje mais paulista do que pernambucano. Mas eu trago no meu coração um grande amor pelo meu estado, pela minha cidade, Pernambuco. E me sinto muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. É o convite que a Kelly fez pra gente em abril, maio, não lembro, faz um tempinho já. Mas de estarmos aqui com vocês hoje à tarde. Quem que é de Coatis? Levanta a mão para eu saber. Olha, 99% da Assembleia que está aqui na igreja é de Coatis, então sejam bem-vindos. Eu creio que você veio nessa tarde porque você quer experimentar a graça de Deus. Eu creio que você deseja ver as transformações acontecendo nessa cidade, nessa igreja. Não é? Você está feliz com a realidade dessa cidade? Você está feliz com o que se faz aqui nessa cidade, com realidade de pecado, com o consumo excessivo de drogas, de bebida? Quem que está feliz? Você está feliz vendo os jovens se perderem num desregramento sexual, numa libertinagem? Você está feliz em ver a igreja muitas vezes vazia, ou de ver uma igreja murcha, minguando? Isso não nos alegra. Então você veio para essa tarde para você ser avivado. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser avivado e o que não é ser avivado. Mas o Nivaldo já trouxe o versículo que é tema deste encontro de hoje. Não é que está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 19. Versículo 18, desculpa. Não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição, mas sede repletos do Espírito Santo. A tradução do que o pessoal aqui do encontro pegou é embriagai-vos do Espírito Santo. Alguém já conhece ou sabe de uma pessoa que já foi embriagada, uma pessoa que vive embriagada? Você conhece alguém? Olha aí, muita gente levantou. Eu conheço alguém que vive embriagado. Meu cunhado, a minha esposa também é da comunidade Canção Nova, mas a família dela é de Silveiros e depois mudou-se para Cachoeira. Né? Então meu cunhado ele tem uns 60 e poucos anos. E desde os 12, 13 anos dele, ele vive embriagado. Então, se eu encontro meu cunhado na feira, eu encontro meu cunhado na rua, na cidade, encontro meu cunhado andando para lá e para cá. E ele sempre está embriagado. E o que ele anda do lado? Com a garrafinha. Cheia de quê? Cachaça. E como ele está sempre embriagado, eu sempre reconheço o estado quando ele não está e quando ele está. Mas 99% das vezes ele está lá embriagado. E por ele estar embriagado, ele tem o quê? O mesmo jeito, o mesmo hábito. E anda sempre o quê? Com a garrafinha. Percebeu o sentido de estar embriagado? É de você não mudar. É de você não ter diferença nenhuma. Independente do lugar que você esteja. Você sempre vai ser aquela pessoa. Então você precisa começar a olhar nas tuas atitudes do dia a dia para você permanecer embriagado, para você permanecer cheio do Espírito Santo. Mas eu quero pegar com vocês lá o Ato dos Apóstolos, quem trouxe a Bíblia. O pessoal me passou um tema, e o tema é crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Esse está lá no Ato dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, quando Paulo diz lá para o guarda que estava guardando a cela onde eles haviam sido presos, e diz para ele crer no Senhor Jesus e ser salvo tu e tua família. Mas por que aquele homem creu? Né? Vamos lá do início, Atos dos Apóstolos
16, versículo 16. Vamos entender um pouquinho. Paulo estava indo de cidades em cidades. Ele estava numa viagem missionária. E ele estava com quem? Ele estava acompanhado de Silas. Mas havia uma outra pessoa com Paulo nessa viagem, que aqui não menciona nesse trecho que nós vamos ler. Está lá no início do capítulo 16, né? Paulo estava com Silas, correndo a Síria e a Cilícia, né? E Paulo ia fazendo a confirmação das igrejas, né? No passado a gente tinha muito isso no Brasil, né? Às vezes tinha uma diocese lá longínqua e de tempos em tempos o bispo passava uma vez por ano, 2 vezes por ano, para ver como é que estava aquela comunidade, e o padre passava algumas vezes por ano nas solenidades grandiosas da igreja, como é Pentecostes, Páscoa, Natal. Era assim que acontecia. Mas quando Paulo chegou a Derbe e a Listra, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé, e de um pai que era grego. Ele tinha boa reputação entre os irmãos de Listra e de Icônio. Paulo desejava levá-lo consigo. Paulo desejava, mas o que Paulo fez? Tomou e o circuncidou por causa dos judeus que se achavam nessas paragens. Todos sabiam com efeito que o seu pai era grego, não é? E aí Paulo leva esse rapaz com ele, Timóteo. Mas vamos lá no versículo 16. Vai dizer assim, olha: um dia em que nós íamos ter ao lugar da oração. Paulo estava em Filipos, né? Estava lá na cidade de Filipos, e ele, de costume, vejam, prestem atenção nos detalhes dessa leitura, porque vai ser nos detalhes dessa leitura que vocês vão encontrar o segredo para a vida de vocês, para vocês terem uma vida repleta e embriagada do Espírito Santo. Nós precisamos ter rotina na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter disciplina. Depois eu vou trazer um exemplo para vocês e vocês vão entender um pouco do que é disciplina. Um dia em que nós íamos ter ao lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem criada que tinha um espírito de adivinhação. Os seus oráculos obtinham avultados lucros para os seus patrões. Ela perseguia a Paulo e a Silas, gritando: estes são os servos de Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Então isso se repetiu vários dias enquanto Paulo e Silas iam rezar. Por muitas vezes isso se repetiu, e isso importunava a Paulo, né? E ele acabou num determinado desses dias que ele se incomodou demais com isso e proclamou para aquela mulher, na autoridade do nome de Jesus: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai desta mulher, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse fato numa outra tradução bíblica. Essa moça, ela havia sido possessa por um espírito da serpente Piton, que pertencia ao deus Apolo, e ela agia em nome de Satanás com esse espírito de adivinhação. Não é uma coisa que não pode existir, não é? E aí Paulo fez isso. No que Paulo fez isso, o espírito saiu. Os seus patrões, né? Porque além dela ser possessa, dela estar possuída por um espírito, ela ainda era escrava, né? Os seus patrões que viam esvaziar-se a esperança dos lucros, do dinheiro que eles ganhavam com as adivinhações, porque muitas pessoas ricas iam lá, né, para consultar esses oráculos e esses espíritos, para saber o que ia acontecer no futuro. Olha, o que vai acontecer comigo daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, o que eu posso fazer para eu ficar rico, para isso e aquilo. Tem muita gente que faz isso ainda hoje, não faz? Tem muita cartomante, eu acho que por aqui tem, né? Cachoeira Paulista tem cartomante, tem gente que coloca os búzios na mesa, e tem gente que vai no centro espírita. Eu espero que ninguém aqui frequente esses lugares, né? Porque isso não condiz com a fé católica. Nós não podemos misturar a nossa crença, a nossa fé precisa ser pura. Mas vamos voltar ao texto, né? Os seus patrões ficaram desesperados
e apoderaram-se então de Paulo e Silas, e eles os arrastaram até a praça da cidade. Tá, vamos dizer que a gente está falando aqui, as coisas vocês se irritam comigo e com o Nivaldo e levam a gente para a praça. E lá vocês insultam os juízes, que nós estamos causando prejuízo, né? Porque foi o que eles disseram, ó. Eles os apresentaram aos estrategos, que eram os juízes da época, dizendo: esses homens lançam perturbação em nossa cidade, são judeus e pregam normas de comportamento que não é permitido a nós, romanos, nem admitir, nem seguir. E a multidão se amotinou contra eles. Os estrategos mandaram arrancar-lhe as vestes, deram-lhe ordens de os açoitar com varas, e depois de distribuir a pancada, os jogaram na prisão. Vocês sabem o que é moer alguém de pancada? Eu não sei, né? Mas eu fico imaginando, porque moer de pancada é você bater a pessoa do pé até o último fio de cabelo. E foi isso que Paulo e Silas receberam daquele povo, né? Foram moídos de soco, de pontapés, de cuspe, porque era o que tinha naquela época. Quando as pessoas pegavam, eram desse jeito. E eles foram moídos de pancadas, né? Depois disso tudo, os jogaram na prisão, ordenando ao carcereiro, que os vigiasse de perto. Sendo tal a ordem recebida, ele os jogou na cela mais retiradas e os prendeu nos secos. Então, além de estarem dentro de uma cela trancada, sendo vigiada, eles ainda estavam igual animais, com uma corrente no pé e presa. Como se, no tempo da escravidão, né? No nosso Brasil, que alguns escravos tinham sobre os seus pés uma corrente com uma bola de ferro, né, tão pesada que eles não conseguiam se locomover. Foi assim que fizeram com Paulo e Silas. Mas vejam, o homem de Deus, ele não teme. Ele não tem medo. Quanto mais ele é desafiado, mais ele se coloca diante de Deus, porque ele sabe que a confiança dele está em Deus. Então o que aconteceu? Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles se puseram em oração. Eles estavam cantando os louvores de Deus. Eles não estavam pedindo para Deus os livrar daquilo, mas eles estavam lá, louvando e agradecendo ao Senhor. Por quê? Por eles terem sido dignos de terem sido açoitados, de estarem passados por aquele sofrimento. Será que você e eu teríamos essa coragem? Se a gente fosse preso, porque a gente está anunciando o nome de Jesus. Eu não sei se vocês acompanham alguns noticiários, né? Mas na Nicarágua, né? Um país aqui da América Central, né? Mas aqui para a América Central, América do Norte, lá está tendo uma perseguição religiosa. Essa semana mesmo, uma igreja foi invadida, as estações de rádio de uma diocese foram trancadas, né? Alguns padres sendo presos. Não sei se vocês acompanham as notícias do México, né? Nos últimos meses, alguns sacerdotes têm sido sequestrados, uns são devolvidos com vida, outros são devolvidos com morte. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas no Brasil a gente tem alguns casos semelhantes, né? Fruto das tais ideologias. Não sei se vocês acompanharam o caso de Dom Humberto, né? Fizeram aí um dossiê contra ele, por ser um bispo sério. Ele não acatou o mau comportamento de alguns seminaristas da sua diocese, e ele começou a chamar essas pessoas: ou você toma prumo na sua vida, ou cai fora, porque a igreja é coisa séria. E aí fizeram um dossiê contra ele, o incriminando de abuso, assédio sexual. Depois teve um outro bispo lá no Rio Grande do Sul, um bispo também muito sério, do Antônio. Eu acompanhei o caso dele, vendo as notícias. Fui à pesquisa para saber quem era o denunciante, que hoje é a denunciante, porque era um homem, mas hoje mudou de sexo e se tornou pai de santo. Depois a gente tem um caso que eu fiquei sabendo essa semana, um caso próximo, que é de um padre aqui do estado do Rio de Janeiro, da diocese de Niterói, o padre Antônio. É um padre muito piedoso, um padre novo ainda, com seus, deve ter uns 40 anos.
Foi acusado também porque ele chegou numa comunidade mais afastada, de um povo mais pobre, onde tinha ali um povo que tomava conta, né? E fazia algumas coisas. O padre anterior já havia recomendado que não queria mais aquele povo na administração da paróquia. E aí ele foi tentando conduzir as coisas, não querendo se envolver nas partes de finanças, mas foi seguindo em frente. Também foi acusado. As acusações dele chegaram a 14 anos de prisão. Ele tem um mandato de 14 anos de prisão, porém vai recorrer. Então veja o que nós estamos suscetíveis para fazer. E esse padre e esses bispos, eles não desistiram, né? Pois tem um outro caso mais antigo, que é do Alto Pagoto, na Paraíba, também agora do século, isso é tudo do século XX, tá? Não é de muito longe não, tá? Na nossa geração. O homem de Deus, ele não desiste. Nos tempos de hoje nós temos recursos, leis e vamos em frente. Mas naquela época Paulo e Silas, eles se puseram em oração, porque a confiança deles estava em Deus. Eles não confiavam neles mesmos. Eles não confiavam na força deles nem no conhecimento, mas eles tinham em Deus a confiança. Uma pessoa que busca o avivamento, uma pessoa que busca estar em Deus, uma pessoa que quer estar cheia e embriagada do Espírito Santo, ela confia piamente em Deus. Ela não desiste, ela não desanima, ela confia em Deus, ela não tenta dar jeito, ela não tenta manipular o Evangelho, ela não se vende, ela não dá as costas quando o nosso Senhor pede algo grande a ela. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas em oração cantavam os louvores de Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um tremor de terra, tão violento que abalou os alicerces do edifício. Todas as portas se abriram no mesmo instante, e os grilhões de todos os prisioneiros arrebentaram. Arrancado de seu sono, o carcereiro viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Tomou a espada e ia suicidar-se. Mas Paulo gritou-lhe com voz forte: não faças nada de mal contra ti, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, precipitou-se para o interior e todo trêmulo lançou-se aos pés de Paulo e Silas. Depois, tendo-os feito sair, disse-lhes: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles lhes responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Para nós sermos salvos, meus irmãos, nós precisamos acreditar. Mas não basta só acreditar, é preciso ouvir. E como que nós acreditamos e confiamos ainda mais no Senhor? Através do ouvir. A fé vem pela escuta. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo contato de intimidade. Eu não sei quanto tempo você reserva do teu dia para estar com Deus. Eu sei que o seu dia é corrido. Meu dia também é corrido. Mas digo para você, todos os dias eu paro e eu olho aqui, olha, eu me deleito na palavra de Deus. Ela precisa ser uma direção para a minha vida. Eu não sei quanto tempo você gasta do seu dia vendo jogo ou vendo aqueles vídeos bobos, me desculpa ao respeito, aqueles vídeos bobos do Facebook ou do WhatsApp que o povo te manda. Eu não sei. Porque é tanto vídeo engraçado, às vezes a gente até dá risada, né? Aí assiste um, aí vem outro, aí a rede social nos indica outro, indica outro, indica outro. Não é assim que acontece? E a gente perde tempo. Onde você tem buscado a sua intimidade com Deus? Eu sei que vocês são de uma cidade do interior, aqui é cidade pequena, eu acredito que essa igreja fique aberta todos os dias. Eu acho que fica, porque se tem secretária paroquial, acho que ela não vai impedir você de vir ter intimidade com Deus. Mas se você não consegue vir aqui na igreja,
Começa a fazer um altar na tua casa. Começa a fazer um altar na tua casa. Se você não tem uma imagem de Nossa Senhora na sua casa, você precisa ter. Se você não tem um crucifixo de Nosso Senhor, você precisa ter na tua casa. Faz um altar, seja na tua sala, seja no teu quarto, lá numa mesinha simples. É do teu jeito. Mas um lugar que você sabe que vai te chamar para a oração. Que vai te chamar e você precisa se determinar. Porque coisa para fazer não vai faltar, não é verdade? Quem chega em casa, falta alguma coisa para fazer? Não falta, né? De jeito nenhum. Acordei hoje, levantei 7h30 da manhã. Coloquei comida para o cachorro, comida para as galinhas. Reguei as hortas do quintal, as folhas. Arranquei um cacho de banana, lavei as pencas de banana. Lavei a louça do café, tinha feito já o café da manhã, já tinha tomado café com a minha esposa. Eu ia fazer umas coisas, ela foi fazendo outra. E eu só falei para ela, me ajuda aí com o relógio, porque quando eu perguntei para ela, 8h30. Falei, não, então dá tempo de eu fazer ainda mais umas coisas. Dei uma barriga nas coisas do quintal. E aí fui me arrumar para vir para cá, porque a gente saiu de lá 10 horas, me arrumar, tomar banho. Era 15 para as 10, o moço chegou lá e foi nos buscar. Falei, nossa, era 10 horas, ele chegou 15 para as 10, 15 minutos, eu não estou pronto, mas ele espera um pouquinho. E aí nas pressas, mas se a gente for ver, não nos falta coisa para fazer, não é verdade? Mas qual o tempo do teu dia você vai reservar para Deus? Um dia tem 24 horas. Você consegue reservar 10 minutos diários? Você consegue ser fiel a esses 10 minutos? Você precisa. Sabe, porque o celular nos rouba um tempo precioso, um tempo grandioso, não é? É mensagem de um, a gente está em trocentos grupos e a gente acha que vai dar conta de tudo e que aquilo não vai adentrar em nós, não vai causar efeito. Mas causa, não causa efeito? Então para que você está naquilo que você não precisa? Só porque você quer acompanhar a vida daquela pessoa que é estrela e porque você quer ser igual a ela? Olha aqui, a única estrela que você precisa acompanhar de perto é Ele. Se você chegar até onde Ele chegou, na obediência da vontade de Deus, o céu é teu lugar. A única estrela que você precisa acompanhar é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso popstar. Chega de você dar espaço na tua vida a quem não te leva a nada. Paulo e Silas só tiveram essa atitude de, mesmo tendo sido açoitados, estarem com os pés amarrados num cepo, dentro de uma cadeia trancada e vigilante, porque eles sabiam em quem eles tinham colocado a confiança. E aquele carcereiro ficou assustado. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele incomoda. A verdade ela incomoda. O poder de Deus ele tira as pessoas da vida cômoda, da comodidade. Muita gente aqui nessa cidade está na comodidade, não está? Vocês são responsáveis por tirar este povo dessa comodidade. Os jovens que estão aqui são responsáveis por fazer a diferença em Quatis. Os adultos aqui são responsáveis por fazer a diferença nessa cidade. Cadê quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem está aqui, marido e mulher? Vocês são responsáveis para avivar o casamento das pessoas dessa cidade, para mostrar que vale a pena ser de Deus. Sabe por quê, gente? Quando aquele homem viu o poder de Deus se manifestar naquela cadeia, ele foi perguntar para Paulo e Silas, que estavam ali na cadeia, o que ele poderia fazer para ser salvo. E eles disseram: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Imediatamente, em plena noite, o carcereiro os levou para lavar as chagas. Depois, sem mais esperar, recebeu o batismo, ele e todos os seus. Em seguida, fez Paulo e Silas subirem para a casa dele. Ofereceu-lhes uma refeição.
e se alegrou com os seus por terem crido em Deus. Eu não sei porque eu e você, muitas vezes, vivemos tristes, porque servimos a Deus. Nós deveríamos dizer para todo mundo: eu sou a pessoa mais feliz da face da terra, porque eu creio em Deus. Porque eu creio em Deus. Eu tenho Deus como Pai. Eu tenho a Jesus Cristo como irmão. Nós não deveríamos nos apresentar como pessoas tristes, como pessoas medrosas, como pessoas enfraquecidas. Mas o que acontece nos dias de hoje? O que a sociedade vem fazer é eliminando a presença de Deus na nossa vida. Programas de televisão, músicas e tantas outras coisas. Por isso eu digo para você, nós precisamos de fidelidade. Nós precisamos de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis para que nós possamos permanecer em Deus. Você quer saber o que é ser uma pessoa avivada? É uma pessoa que busca a santidade. Não é uma pessoa que repousa no Espírito, ou que sai caindo por aí, desmaiando, sai pregando a palavra de Deus em qualquer esquina. Não. É uma pessoa que busca a santidade, porque só a santidade será capaz de mudar a sociedade. Só a santidade será capaz de mudar a igreja. Vou dizer para vocês, no tempo de São Francisco de Assis, lá nos anos 1200, no século XII, no tempo também de Santo Antônio, porque Santo Antônio foi contemporâneo a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis surgiu na igreja para mudar a vida de luxo que se vivia nas casas episcopais, que se vivia dentro dos mosteiros beneditinos. Não estou falando mentira não, porque essa foi a grande verdade. São Francisco conseguiu da igreja o privilégio de pobreza, porque naquela época, uma nova ordem, um novo mosteiro, uma nova igreja, ela precisava ter bens, ter recursos à sua volta. E Francisco conseguiu naquela época, com muito custo do Papa, o privilégio de pobreza. Clara de Assis, ela demorou 35 anos para ver as regras que ela escreveu aprovadas pela igreja. Sabe por quê? Porque ela não queria ser igual às coisas que existiam na sua época. E foi a partir de Francisco que houve uma grande mudança na igreja em relação a essas coisas. Por isso que eu estou dizendo para você, só a santidade é capaz de abalar as estruturas deste mundo. Você aceita o desafio? Você quer abalar as estruturas dessa cidade? Você quer fazer a diferença? Meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus a força necessária, porque vai ser pela nossa santidade de vida que nós vamos até modificar a igreja. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que a igreja passa por um tempo de crises, e passa realmente. E a igreja passa por um tempo de crise. As pessoas não querem mais aceitar nosso Senhor como Ele é. Mas as pessoas querem o quê? Fazer com que a igreja as aceite como elas são e ainda as abençoe. A igreja não amaldiçoa ninguém, mas a igreja não vai igualar muitas realidades que a gente vê aí na sociedade, que eu acho que aqui também deve ter, né? Homem com homem, mulher com mulher, essa tragédia toda que está acontecendo, essa falta de moralidade, essas coisas são feias de falar, né? Mas isso é bíblico. Deus sempre condenou as uniões ilícitas, homem com homem, mulher com mulher. E o que a gente vê hoje, esse povo vindo com força, porque a igreja retrógrada, o tempo é outro. Mas como que nós vamos fazer frente a tudo isso? Com a nossa santidade de vida. Se nós nos esmerarmos na santidade de vida, nós iremos conseguir mudar uma geração. Nós iremos conseguir mudar
mudar uma cidade, nós iremos conseguir mudar uma diocese. Vai ser só por meio da nossa força de oração, pela nossa intercessão, mas pela nossa santidade de vida. Porque o que Paulo e Silas fizeram, eles não tiveram medo. Eles não tiveram medo de levar a mensagem do Evangelho na sua integridade. O que eles fizeram com aqueles homens que mantinham aquela mulher escrava? Eles desestabilizaram eles, porque o Evangelho chegou ali com força. E Paulo, sabendo da possessão que aquela moça passava, o que ele fez? Ele expulsou aquele demônio. E os seus patrões viram seus lucros serem dissipados, não é? Nesse fato da prisão nós vemos também outro fato lá em Daniel. Quem já leu o livro de Daniel? Daniel capítulo 6, capítulo 3. O capítulo 3 inteiro de Daniel vai relatar lá a prisão daqueles três jovens que, por não obedecerem ao decreto real de adorar aos deuses, eles foram lançados numa fornalha ardente. Eles tiveram medo? Não, porque eles sabiam que o Deus dos seus pais, o Deus que eles adoravam, não iria os deixar, não iria os abandonar. Muitas vezes a gente escuta na igreja que isso são mensagens figurativas. Não são mensagens figurativas. Deus tem um propósito para nós, mas esse propósito de Deus ele vai acontecer na nossa vida se nós permanecermos fiéis, se nós não desistirmos. O que tem acontecido com muitos de nós é que nós desistimos, nós não temos paciência. Porque o bendito do celular, o que ele faz hoje conosco? Nos leva ao imediatismo. É ou não é? Porque você manda uma mensagem e a pessoa recebeu lá do outro lado. E você acha que você falar com Deus vai ser assim. Só que Pedro vai dizer que um dia para Deus são 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então nós não temos o controle sobre o tempo de Deus. Nós não sabemos, mas nós precisamos a tal ponto sermos íntimos do Senhor. Sermos íntimos do Senhor. Para saber quando que é o tempo. Quando que é a hora de nós entrarmos e avançarmos. Onde há oração, há ação. O mover de Deus, o mover do poder de Deus para o seu povo. Quero dizer para vocês que se você se decide a rezar, se você se abre à oração, o poder de Deus vai começar a agir. Nós não podemos nos acomodar como está a nossa sociedade, como está a nossa nação, como está o nosso povo. É preciso, e Deus conta, Deus espera de mim e de você, um povo que se levante para orar. Você viu que horas Paulo e Silas levantaram para orar? 00:30. Talvez você não tenha tempo durante o dia. Talvez você perca o sono à noite. Tem muita gente que sofre de insônia, né? Por que não aproveitar o tempo que você perde de sono à noite com insônia e começar a rezar, a se colocar ali na brecha, a se colocar ali a suplicar? Suplicar por você? Talvez sim, talvez não. Talvez suplicar pelas necessidades das pessoas que você conhece. Talvez até mesmo de pessoas que nem você conhece. Talvez de pessoas que estejam lá no hospital em estado grave. Meus irmãos, onde há oração, há a ação. A ação, há o mover de Deus. Onde há oração, Deus começa a ir transformando as coisas. Nós nos reunimos esse dia para darmos início a um novo de Deus na vida de vocês. É preciso que homens e mulheres se levantem em clamor e oração para atrair a presença de Deus sobre a terra. Se nós não começarmos a nos colocar em oração,
Aclamar a Deus, nós não conseguiremos atrair a presença de Deus. Nós só atraímos a presença de Deus estando perto dEle, nos unindo a Ele, sendo íntimo dEle. Sabe por quê? Quanto mais íntimo você for de Deus, mais Deus vai querer estar perto de você. E onde você estiver, Deus vai querer estar para te defender. Ou você vai querer só estar perto de Deus quando você estiver na dificuldade, quando você estiver no sofrimento, na tribulação, quando as coisas na tua casa estiverem difíceis, quando a situação financeira se complicar, ou quando alguém estiver doente na tua família. Se você quer que Deus esteja com você em todos os momentos da tua vida, esteja você também perto de Deus. Porque Deus só vai perto de quem ama Ele, de quem gosta de estar com Ele. Deus ama a todos. Isso a gente não pode ter dúvida. Deus nos ama em todos os momentos. Em situações boas, em situações difíceis. Eu sei que é muito difícil aceitar que Deus ama em situações difíceis. Não é fácil a gente conseguir ter a certeza de que Deus nos ama, mesmo no sofrimento, mesmo numa enfermidade. Mas se nós amamos a Deus, no nosso sofrimento, Ele vai estar do nosso lado. Para nos livrar do sofrimento? Não. Mas para nos sustentar. Para nos sustentar. É Deus quem vai nos sustentar na hora do sofrimento, se nós formos amigos de Deus. Não há avivamento sem oração. Vocês estão querendo que essa cidade seja avivada, que essa cidade mude, que haja uma transformação, mas é preciso ter oração. É preciso ter conversão, é preciso ter mudança de vida. Gente, conversão não acontece de um dia para o outro. Não acredite em ninguém que diga: nossa, eu me converti, minha vida está transformada de um dia para o outro. É difícil. Difícil, sabe por quê? Todos nós temos dentro de nós o homem e a mulher velha que carregamos dentro de nós. Temos as próprias concupiscências nossas, as nossas inclinações, os nossos desejos. Por quê? Porque muitas vezes não fomos educados nas virtudes. Não fomos educados na virtude. Não fomos educados a ter uma vida de temperança, a ter uma vida de equilíbrio. Mas muitas vezes nós somos educados numa vida solta, numa vida, né, tô de boa. Não é verdade? Mas para ter avivamento é preciso ter sacrifício e estar em conformidade com a vontade de Deus. Sem sacrifício não há avivamento. O que você vai sacrificar na tua vida para que o avivamento comece a acontecer na tua casa? Você vai tirar o telejornal que você assiste? O que o telejornal contribui com você? Que você assiste? É só notícia de morte, notícia de violência, notícia que o governo não presta, que o governo fez isso, que não fez aquilo. Notícia disso e daquilo. Não é isso. Contribui algo em tua vida? Não, porque eles vão estar sempre nessa mesma pegada, sempre tentando te jogar, para baixo. Jogar para baixo, colocando no teu ouvido para jogar para baixo. Tudo não está bom, eu vou ficar assim mesmo. Mas não, Deus te chama ao sacrifício, Deus te chama à intimidade. No tempo de Deus tudo acontece, e é na oração que são forjados os guerreiros do Senhor. Os guerreiros do Senhor é na oração que serão forjados. Aqueles que vão permanecer, aqueles que vão perseverar até o fim, aqueles que vão crer no Senhor e que vão ter a salvação. Não pare no que dizem de você ou no que pensam de você. Nós nos preocupamos muitas vezes com aquilo que dizem de nós, com aquilo que falam de nós. Paulo e Silas, eles não se preocuparam
com o que disseram. Eles poderiam naquela hora da agitação da praça dizer: olha, mas não foi isso bem que a gente fez não. Olha, ela consegue adivinhar de novo. Não, eles não retrocederam. E eles não se preocuparam com aquilo que fizeram com eles. É preciso deixar o novo de Deus chegar ao teu coração para transformar a tua história. E a transformação ela só acontece pela ação do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que para a tua vida, para a tua situação, para a tua dificuldade tem um jeito. Se o teu casamento está mais ou menos, se o teu relacionamento com os teus pais está mais ou menos, se você vem à igreja simplesmente por um compromisso social, tem jeito. Tem uma solução para você. Se você acha que essa cidade precisa de transformação, tem uma solução para você. E tem uma solução para esta cidade. Tem uma solução para este povo. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Porque desde o tempo que nós somos convidados a vir para cá, para Coatis, eu fui rezando e pedindo para Deus o que Ele queria para cá. O que Deus queria fazer nesta cidade. O que Deus pretende com este povo, com vocês que estão aqui neste dia. Em cima desta palavra que nos passaram a crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E Deus essa semana colocou algo no meu coração. E hoje quando eu cheguei aqui, eu senti no coração que esse não deveria ser um ato só meu, mas esse deve ser um ato de todos nós. Porque eu fui olhar ontem à noite um pouco da história aqui de Coatis, e lá nos anos 1832, um casal de fazendeiros de Guaratinguetá doou as terras, para que aqui neste lugar fosse construída uma capela em honra a Nossa Senhora do Rosário. Então essa cidade ela surgiu por causa da Virgem Maria. Porque naquele tempo as cidades, os povoados surgiam a partir da igreja, não é? Hoje em dia não, hoje em dia a disputa é outra. Hoje em dia a disputa é manter a renda per capita da região naquele local para ela não sair. Mas naquela época ela foi a responsável por essa cidade. Embora a emancipação política só aconteceu em 93, mas ela, a Virgem Maria, foi a grande responsável por essa cidade ter surgido, por esse município ter surgido, por essa igreja existir. Sabe por quê? Porque Deus naquela época já sonhava que você um dia estaria aqui, que um dia iria precisar dessa igreja para você vir. Por isso que na fé eu quero convidar você a um ato e a um gesto de nós nos ajoelharmos e tocarmos o solo dessa cidade e fazermos o sinal da cruz, consagrando toda esta cidade, todo este lugar ao poder de Deus. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Eu sei que às vezes tem gente que tem dificuldades, mas nós vamos consagrar para que a partir de hoje, já vai fazendo isso em oração. Se você ora em línguas, vai orando e vai pedindo para que o Senhor, desejando do fundo do seu coração, que nesta cidade haja uma transformação. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti e diante da Tua vontade, Senhor, nós queremos fazer um gesto para que ele tenha impacto, Senhor, nesta cidade inteira, em todo o território de Coatis, para que o inimigo bata em retirada, para que os pontos de drogas sejam fechados, para que as casas de prostituição sejam fechadas, para que aqueles doentes, Senhor, que estão em estado grave no hospital se recuperem, aqueles que estão na UTI recebam altas, para aqueles que estão em pecado, Senhor, se convertam, para que a Tua igreja seja renovada, Senhor. Nós consagramos a cidade de Coatis a Ti, Senhor. Não há nenhuma outra força ou poder que domine
ilumine esta cidade além do teu poder, Senhor. Hoje nós consagramos e nós acreditamos nesse marco que está acontecendo aqui hoje, 6 de agosto de 2022. Nós vamos contemplar e ver. Nós vamos contemplar e ver, Senhor, grandes feitos nessa cidade. Uma mudança na estrutura política, Senhor, na estrutura social, na estrutura de igreja. Uma mudança, Senhor, na vida de pessoas de conversão. E eu quero pedir, Senhor, por esses meus irmãos que estão aqui, todos que estão aqui, Senhor, crianças, jovens, adultos, Senhor, idosos, que todos que estão aqui, Senhor, recebam uma porção redobrada do Teu Espírito Santo. Que a graça, Senhor, do avivamento suplicada sobre esta cidade, Senhor, sobre este povo, ela venha, Senhor, com força a transformar a vida das pessoas, a transformar essa realidade, Senhor, existente nessa cidade, as estruturas, Senhor, de comando, as estruturas de direção, Senhor, e tudo aquilo que está sendo projetado, que está sendo, Senhor, tramado para aniquilar com o Teu povo, Senhor, com a Tua presença na Tua cidade. Nesta cidade seja aniquilada pelo Teu poderoso nome, Senhor. Vai ficando de pé, orando em línguas. Vai rezando. Vai girando, rezando por toda a cidade. Vai impondo suas mãos para que o inimigo bata em retirada. E o Senhor faça um grande escudo de proteção sobre esta cidade. Para que nenhum mal, para que nenhum desastre natural, para que tudo aquilo que venha a fazer a perder os filhos de Deus, vai orando, vai girando em direção da sua casa, em direção à entrada desta cidade, para que todo pacto, para que todo ritual satânico seja agora quebrado, em nome de Jesus. Reza sobre a sua empresa, sobre o seu emprego, sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, invocando o nome de Jesus. Vai rezando, ora em línguas, ora para que o poder de Deus cresça e aconteça. Ora lá, que te rara lá, ora que te cheira lá, ora lá, é em Teu nome, Senhor, que nós nos posicionamos. É em Teu nome, Senhor, que nós nos levantamos como um grande exército, Senhor, de intercessores, um grande exército, Senhor, de homens e mulheres que não se conformam, Senhor, com as realidades existentes, mas querem que sejam transformados, Senhor, pela autoridade, pelo poder do Teu nome, Senhor. Aviva o Teu povo, Senhor, fortalece aqueles que estão aqui, Senhor. Faz surgir, Senhor, daqui grandes guerreiros, Senhor, combatentes, Senhor, pessoas de oração, intercessores, Senhor, pessoas que se comprometam com o reino, pessoas que se comprometam, Senhor, com a transformação da sociedade, pessoas que se comprometam, Senhor, a mudar as realidades neste mundo presente, Senhor, para que todos sejam fortalecidos na fé, Senhor. Vai rezando, ergue seus braços, porque no combate nós não podemos esmorecer os braços. Pelos nossos braços erguidos é a nossa posição. Batizar o Espírito e com fogo. Ele irá nos batizar com Espírito e com fogo.
fogo irá nos batizar com o Espírito e com fogo. Clamamos em este lugar, clamamos em este lugar, clamamos em este lugar, clamamos em este lugar. Vem nos batizar com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos batizar com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos batiza, vem nos batiza com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Clamamos em este lugar, clamamos em este lugar, clamamos em este lugar, clamamos em este lugar. Vem nos batizar com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos batizar com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Se você ainda não ora dessa forma, eu convido você nesse momento a levantar os seus braços. Levanta os seus braços, fecha os seus olhos. E peça o Espírito Santo. Peça o batismo do Espírito Santo essa noite. Fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem queimar em mim essa noite. O Espírito Santo vem tomar o meu coração e vem tomar a minha vida. Para que eu possa ter uma direção, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem queimar essa noite. Vem nos batizar com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos batizar com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Eu quero dizer para você o que está no Evangelho de São João, no capítulo 14, para que você veja o que Jesus diz.
Muitas vezes na catequese, na igreja, é nos falado simplesmente do Espírito, que tem lá os seus 7 dons, uma coisinha aqui e acolá. Mas olha o que Jesus disse para os apóstolos: se me amais, observei os meus mandamentos. Quanto a mim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, um defensor, um amigo, que permanecerá convosco para sempre. Jesus não disse que o Espírito viria num determinado momento, ou só naquele início da igreja, como nos é relatado lá nos Atos dos Apóstolos. Mas Jesus diz aqui, olha: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um Paráclito, que permanecerá convosco para sempre. É Ele, o Espírito da verdade, aquele que o mundo é incapaz de acolher, porque não vê e não o conhece. Jesus continua dizendo aqui, olha: quanto a vós, Jesus está dizendo para mim e para você, quanto a vós, vós o conheceis, pois Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfão, eu virei a vós. E aí Jesus vai falando para os discípulos: e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis vivo, e também vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. Quem se apega aos meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, aquele que me ama será amado por meu Pai. Viram o que eu falei para vocês? Jesus está dizendo: quem o ama será amado por meu Pai. E eu, por minha vez, o amarei e me manifestarei a Ele. Depois, lá no versículo 23, Jesus vai dizer assim, olha: se alguém me ama, observará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós iremos a Ele e estabeleceremos a nossa morada. Você quer ser morada de Deus? Aquele que não me ama, não observa as minhas palavras. Ora, esta palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos disse estas coisas enquanto permanecia convosco. Jesus volta a dizer: o Paráclito, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos fará recordar. Olha, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que eu vos disse. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. Não sei se você percebeu, mas para você caminhar na verdade, para você amar o Pai, é preciso você estar embriagado do Espírito Santo. É preciso você estar cheio do Espírito Santo. Por isso, não tenha receio de todos os dias, ao acordar, logo no amanhecer, você já invocar o Espírito Santo sobre você e falando: vem Espírito Santo, olha hoje sobre mim, acalmar meus pensamentos. Porque muitas vezes nós não acordamos com dificuldade, já acordamos com aquele peso na cabeça, já acordamos muitas vezes preocupados com situações. Mas como que nós vamos conseguir vencer todas essas coisas? Como que nós vamos conseguir viver bem todas as coisas? Pela ação do Espírito Santo. Não tenha receio. O Espírito Santo é a grande promessa do Pai. Ele é o Espírito da verdade. Quem anda sobre o impulso do Espírito não age conforme a carne quer, não cede aos ímpetos e aos desejos da carne. Quem anda sobre o impulso do Espírito não se desespera, não entra em pânico, não se apavora com a morte, não teme a morte, porque sabe que a morte é só uma passagem.
É uma passagem para a vida eterna. Quem anda sob o impulso do Espírito não teme as tribulações, não teme as perseguições. Quem anda sob o impulso do Espírito não mede esforços para tirar meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 1 hora, seja lá o tempo que for do seu dia precioso para estar com Deus. Deus está contando com você neste momento. Deus está contando com você. Deus está contando com você para realizar uma grande obra de transformação nessa cidade. Deus conta com você. Coloca a mão no seu peito e dá a sua resposta ao Senhor, porque é Ele quem te chama. É Ele que te chama. Feche os seus olhos e dá a tua resposta. Vai dizendo teu sim. Vai dizendo: Senhor, eu creio, eu confio, eu aceito o teu chamado, eu me disponho a partir de hoje. E vai cantando, deixando que Deus vá selando a sua decisão no seu coração. Deus batiza com teu fogo, iremos queimar de amor.